poder local autónomo, livre e democrático é uma das maiores conquistas da nossa Constituição. O poder local democrático é, de facto, um dos maiores sucessos de Abril, porque estão mais próximos dos cidadãos. As autarquias locais são a mais robusta resposta política que o regime dá aos sonhos e desafios das populações que estas organizações territoriais representam. O poder local é o poder de servir o poder de responder, de poder fazer, de poder concretizar. Mas o que é isso, afinal, de autarquias locais? A Constituição Portuguesa estabelece que as autarquias locais podem assumir a forma de freguesias, de municípios ou mesmo de regiões administrativas. Todas as autarquias locais se organizam em torno de um órgão deliberativo, a Assembleia de Freguesia ou a Assembleia Municipal, e de um órgão colegial que é, ao fim e ao cabo, o órgão executivo. A legitimidade do Presidente da Câmara ou da Junta de Freguesia, o primeiro nome das listas mais votadas, deriva diretamente do voto popular. Cabe ao órgão colegial a iniciativa executiva, seja em matéria do plano, orçamento ou de políticas públicas. Cabe ao órgão deliberativo, o Parlamento local, a votação com aprovação ou chumbo das medidas e da sua fiscalização. Olhando para a atual organização territorial do país, há 308 câmaras municipais e 3.091 freguesias. E porque estamos em ano de eleições, sublinho este testemunho que as autarquias são a mais pura forma da democracia em movimento, com dezenas de milhares de candidatos a envolverem-se no processo político em todo o país. Com origem da Grécia Antiga, onde a polis, como forma de organização dos assuntos da sociedade, foi aperfeiçoada, a palavra autarquia deriva da ideia de autocomando ou de autossuficiência. Em certa medida, a letra da lei fundamental tenta reproduzir essa ideia com artigos dedicados à descentralização administrativa, ao património, ao poder de regulamentar, ao quadro pessoal e até à cobrança de impostos. Tudo áreas onde se consagra uma certa ideia de autonomia do poder local. Todavia, como todos sabemos, há uma diferença entre a ambição idealista da Constituição e a prática política real. A Constituição estabelece que as autarquias têm património e finanças próprias e que o Estado estabelece por lei um regime de finanças locais que, cito, visará a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias. Porém, em 45 anos, nunca a lei das finanças locais foi cumprida. A Constituição estabelece que as autarquias têm quadros de pessoal próprios, todavia, é ainda muito limitada a capacidade das câmaras ou mesmo das juntas contratarem fora do quadro de remuneração ou avaliação do mérito definido centralmente e que, diga-se, tende a afastar da função pública os cérebros de obra e os trabalhadores do conhecimento. Absolutamente cruciais para a competitividade dos territórios no século XXI. Por último, a Constituição também estabelece um princípio de descentralização administrativa, regulada por leis feitas na Assembleia da República, ainda que as câmaras não tenham ainda competências típicas do Estado Social Clássico. É muito curioso notar que começamos a assistir a uma verdadeira assunção dos municípios de competências em matérias de saúde, de educação, de emprego e até mesmo de solidariedade social. Isto deve-se à profunda erosão que os Estados centrais sofreram com as últimas crises, o que levou simultaneamente a perderem poder para cima, para entidades supranacionais e para baixo, para as próprias autarquias. A autarquia é a forma política mais bem-sucedida ao longo da história da humanidade. E não tenho a mínima dúvida de que será a unidade política mais bem-sucedida no futuro. Não por ser o principal centro da atividade económica, cultural e demográfica, que de facto é,
Não por ser o principal palco de inovação, de educação e de ciência que é, mas por ser a sede da cidadania, da subsidiariedade e da liberdade. Não é por acaso que a Senha de Abril é uma música que canta à cidade, como a terra da fraternidade, onde é o povo quem mais ordena.